Bom, então vamos lá. Reuniões espíritas de assistência a enfermos. Então nós temos reuniões que nós fazemos que atende todo tipo de enfermos. Às vezes a gente pensa em enfermos apenas em questões físicas, né? Mas nós também vamos trabalhar muitos enfermos em questões espirituais, né? Mentais, espirituais, né? Tá? Então ela começa abrindo para a gente falando sobre um tipo de trabalho, ó, reuniões de passes e vibrações. Sendo seu objetivo especial prestar assistência fluídica para os enfermos físicos, o que mais importa nesse tipo de reunião é... Então vamos lá. Nós estamos falando de assistência fluídica. O que eu preciso ter para dar uma assistência fluídica? Fluidos. Exatamente. E aí nós vamos trabalhar para que os fluidos sejam fluidos bons, né? Então é isso que ela vai trazer, ó. A quantidade e qualidade de fluidos e o tipo de pensamentos e sentimentos que os participantes possam proporcionar. E o trabalho dos espíritos, utilizando esses recursos em favor dos enfermos. Nesse tipo de reunião, nós temos que ter nossos pensamentos elevados, nossos sentimentos elevados, para que os fluidos produzidos por nós sejam fluidos positivos, para que os espíritos também possam trabalhar esses fluidos, tá bom? Formação da equipe para esse tipo de trabalho. Seus participantes devem ser pessoas de boa moral, lembrando que moral aqui é aquele que está se esforçando por ser melhor, tá? Perfeito nós não somos ainda. Então seus participantes devem ser pessoas de boa moral, saudáveis, que estejam esclarecidas doutrinariamente e queiram servir na assistência espiritual aos enfermos. A equipe será composta de... Então vamos só pensar um pouquinho. Muitas vezes nesse tipo de trabalho, nós vamos colocando... A pessoa não quer, a gente fica, não, mas vai contrariado, vai daqui, vai de lá. Primeiro passo. Aqui nós estamos trabalhando, é diferente de uma reunião de esclarecimento, uma reunião de desobsessão. Aqui nós precisamos ter todos os fluidos possíveis e impossíveis, com qualidade, para a espiritualidade poder trabalhar. Então se a pessoa já vai um pouquinho contrariada, às vezes já influencia. Então por isso que ela coloca, o primeiro passo tem que ter boa vontade de querer ir também, é um passo importante, tá? Então a equipe será composta de dirigente devidamente habilitado, sempre um dirigente, porque é o dirigente que vai dar a coordenada. Se tiver alguma dúvida, sempre olhar para o dirigente, né? Passistas experientes, mas nós não estamos falando do passe que nós acostumamos tomar lá embaixo. Nós vamos ver o caminho por aqui, tá? Elementos de apoio e doação fluídica. Então há médiuns ali doando, né, fluidos. Médiuns já desenvolvidos e bem disciplinados, sendo úteis especialmente os médiuns de psicofonia ou de psicografia, para que o mentor espiritual, quando necessário, dê instrução ao dirigente ou ao grupo, e para que eventualmente se manifeste e seja socorrido algum espírito que esteja perturbando qualquer dos enfermos assistidos com as suas vibrações doentias. Então é sempre que vai ter a manifestação? Não, só quando necessário, tá? Vamos precisar de alguma orientação. Os médiuns de vidência e audição são necessários para quando precisarmos de esclarecimento, precisarem esclarecer ao dirigente ou ao grupo sobre o que estiver ocorrendo no plano fluídico, em relação aos enfermos, aos seus acompanhantes espirituais e aos espíritos que prestam assistência. Agora é muito cedo para nós pensarmos em qualquer tipo de trabalho como esse. Nós vamos sair de uma reunião, nós vamos sair de um curso como esse, nós vamos entrar no experimental. Do experimental, aqueles que forem evoluindo caminharão para outros grupos
de outro tipo de assistência, mas esse em especial nós estamos falando mais à frente. Então, é mais para a gente pensar e entender como funciona. Tá? Nesse momento está um pouquinho distante ainda da gente. Tá? Então ele fala que precisa ter os médiums, porque nesse trabalho nós vamos precisar ter informações que está acontecendo no plano fluídico também. Essa equipe, tal como da reunião mediúnica, deve ser sempre a mesma, quando possível, pois trabalha em sintonia com a equipe espiritual. Cada passista evitará ao máximo faltar, porque mesmo sendo por motivo justo e providenciando-se um substituto, algum prejuízo haverá ante o ajuste necessário do substituto e os demais cooperadores. Nesse trabalho em especial, a equipe encarnada trabalha com a equipe desencarnada muito em sintonia. E aí, quando nós tiramos um elemento e precisamos colocar um outro elemento, nem sempre está na mesma sintonia. Então lembra que eu brinco muito com vocês, vocês são um grupo em sintonia, vocês têm essa sintonia, há grupos que não têm. E aí há uma dificuldade muito grande. Nesse trabalho especial é importante essa sintonia de nós, aqui do plano material, com a equipe espiritual. Então nós achamos que não tem um prejuízo, mas tem, porque a equipe espiritual vai contando com as capacidades que cada um de nós temos para oferecer. Tá? Como funciona então a reunião? É dividido em 3 partes. A primeira parte, formação da mesa, com o dirigente, o expositor, se houver, um médium e elementos de sustentação, na localização adequada dos passistas. Então, senta à mesa, quando não tem mesa, pode ser a cadeira mesmo, as pessoas sentadas, né? É isso que ela quis dizer por aqui. A acomodação dos enfermos a serem assistidos e de seus acompanhantes. Então, está todo mundo sentado, está todo mundo quietinho na sala ali, vem um enfermo que está precisando de ajuda, ele entra na sala. Às vezes pode ter uma preleçãozinha ou alguma coisa, como ela coloca, pode ter alguma mensagem ali. Vamos seguir então, não vai ter manifestação, tá? Abertura dos trabalhos e início da preparação espiritual dos participantes, por meio de comentários evangélicos à luz do Espiritismo, a fim de despertar a fé e preparar a mente dos assistidos para a assistência espiritual que irão receber. Então a gente vem numa conversa muito informal, nós vamos falando de evangelho, trazendo uma mensagem, né? Breves explicações sobre o valor das vibrações espirituais, a força do pensamento, os fluidos e como os espíritos os utilizam. Nesse tipo de trabalho, nós precisamos orientar quem vem, ainda que venha 1 vez, 2 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 8 vezes. Quem passa por esse tipo de trabalho, ele precisa saber da importância do pensamento dele, da vibração, como funciona o tratamento. Porque às vezes ele acha que vem, ele vai sair com alguma coisa, a gente tem que ensinar como que é tudo fluídico, tá? O que é o passe, seus efeitos e como se dispor para recebê-lo. Aos que já sabem, servirá de lembrete. Aos que comparecerem pela primeira vez, orientará para melhor assimilarem e fixarem o benefício do passe. O valor do concurso de todos para o bom resultado do trabalho, com suas orações e vibrações, até mesmo dos próprios enfermos. Então, todo mundo pensando nos bons resultados, pensando no bem, né? Segunda parte do trabalho. Faz uma prece, rogando o amparo de Deus e o concurso dos bons espíritos para o trabalho a ser feito. Aplicação dos passes de acordo com cada centro, né? Cada um tem o seu modo de trabalhar. Faz uma prece de agradecimento, liberação dos assistidos e seus acompanhantes, permanecendo na sala apenas a equipe para a parte final. Então, os enfermos entram, passam por esse momento, tomam o passe e vão embora. Os trabalhadores ficam. E é aí que o trabalho vai acontecer. Fluidicamente, quem veio já recebeu os fluidos e foi embora.
espiritualmente, a partir dali que a equipe começa a trabalhar. Então aquela ideia que às vezes a gente vem no centro e a gente só vem numa palestra e vai embora e que a gente acha que nada está acontecendo, essa é a realidade, que aquele dia foi falado, que o João falou numa palestra, é essa a realidade. A gente vem, mas aqui não tem nada, a gente não vê nada porque é trabalhado fora do olhar público, tá? A terceira parte, então, o pessoal vai embora, né? Libera os assistidos. É de vibração à distância, visando beneficiar aos enfermos impossibilitados de comparecer para receber o passe, por estarem acamados, hospitalizados, com dificuldade de locomoção. Os nomes dos enfermos terão sido previamente registrados em livros ou cadernos, com a indicação do local aonde se encontrem, para que os participantes da reunião os mentalizem, endereçando-lhe as vibrações. Hoje nós não temos mais o caderno, então nós orientamos duas formas. Às vezes envia para nós, envia pelo WhatsApp do centro, ou no momento em que a pessoa vem no centro, ela mentaliza. Mas mentalizar é a mesma coisa? É a mesma coisa, porque a partir do momento que você mentaliza, a imagem da pessoa já está dentro desse circuito de vibrações. Então é assim que a gente trabalha. O nome por si só num caderno também não serviria para nada. A gente pega a intenção de quem colocou, a intenção de quem trabalha, e é assim que funciona, pela vibração, tá? Os enfermos deverão ter sido previamente orientados para que no horário das vibrações se recolham em meditação e prece, a fim de se tornarem receptivos às vibrações que serão feitas em seu favor. Quem não pode vir no momento em que o trabalho vai acontecer, geralmente a gente pede para ele ficar um pouquinho mais tranquilo, porque não adianta nada nós aqui vibrando para tentar estabilizar e ele, num movimento totalmente contrário, tá? Essa terceira parte se faz na seguinte ordem: concentração silenciosa dos participantes do trabalho para a sintonia com a equipe espiritual, visando a realização das vibrações. Uma prece oral ou silenciosa, rogando o amparo divino e o concurso dos bons espíritos para o trabalho de vibração a ser feito. Citação dos nomes dos enfermos a serem beneficiados, um por vez. A cada nome citados, todos vibrarão fraternalmente em seu favor, para cooperar com o trabalho a ser desenvolvido pelos espíritos. Quando nós não temos os nomes, nós pedimos também para nós mentalizarmos a todos os nomes que foram pedidos enquanto quem veio pedir estava na casa, tá? Os espíritos não vão se deslocar da reunião a cada nome de enfermo citado para realizar o trabalho. Essa é uma dúvida que muitas vezes a gente pega, né? A pessoa fala, então nesse horário que vocês estão pedindo para a gente ficar mais calmo, vai um espírito lá em casa trabalhar? É assim que funciona? O enfermo não pôde vir. Aí naquele horário nós vamos fazer uma vibração, 8 horas, uma vibração. Vai sair um espírito daqui e vai lá atender ele? Sim ou não? Não, é fluídico. Da mesma forma que a prece chega, essa concentração energética vai ser direcionada para ele, tá? Os espíritos não vão se deslocar da reunião a cada nome de enfermo citado para realizar o trabalho. Apenas se utilizarão dos fluidos fornecidos e do nosso pensamento para lhes dar direção. Às vezes, recorrem à conexão com espíritos amigos que estejam ligados aos enfermos. Então, lá no enfermo tem espírito cuidando deles? Tem. Então, daqui, os espíritos do trabalho conectam com os espíritos de lá, transfere essa vibração até lá e os espíritos que estão lá trabalham nos enfermos, tá? Não se recomendam muitas vibrações ou irradiações numa mesma ocasião,
pois o cansaço e o desgaste dos participantes a tornariam improdutivas. Se forem muitos os enfermos a serem assistidos, citar os nomes de 10 em 10. Nesse momento, nós temos que lembrar que nós estamos doando energia, um trabalho 100% energético. Então, embora a gente esteja aqui sendo direcionado, parece que fazendo nada, mas nós estamos sugados ali. Enquanto a gente produz, eles estão trabalhando e retirando essa energia e levando para onde precisa. Então, um trabalho muito extenso, né, de muitas horas, isso prejudica também quem está ali, tá? Então, vai citando de 10 em 10, né? Ou fazer vibração individual apenas pelos casos mais graves e urgentes, deixando todos os outros para uma vibração geral ao final. Número 4. Atendimento de eventuais comunicações psicofônicas e aproveitamento das observações pela vidência e informação pela audição. Então, no final, a equipe espiritual pode se manifestar, ou quem teve alguma visão, alguma audição, traz essa informação, tá? Dar oportunidade para que o mentor espiritual da reunião possa, se achar necessário, fazer alguma apreciação sobre o trabalho, corrigindo falhas ou dando orientações. O mentor só vai vir para corrigir ou dar orientação. Encerra com prece e com agradecimento. Esse é um tipo de trabalho para atendimento, tá? Depois nós temos reunião, aqui tranquilo, né? Esses 2 capítulos vão ser mais assim, tá? Aí nós temos um outro tipo, ó, reunião só de passe ou só de vibração. Então pode ser que tenha reuniões de atendimento só para passe e tenha só para vibração, tá? Este tipo de reunião poderá ser reduzida conforme visse somente a aplicação de passe ou somente a vibração, conforme portado então. Reuniões de passe, só passe. Formação da mesa ou das cadeiras, né? Apenas com o dirigente e o expositor, se houver. Localização adequada dos passistas. Elemento de sustentação também poderá cooperar. Preparação do público, conforme já citado anteriormente. Aplicação de passe precedida e encerrada por prece. Como é o passe que nós fazemos aqui? Nós preparamos o público, tem um ensinamento evangélico, que seria a palestra, vai para dentro da câmara de passe, nós temos a mesa que ele fala aqui, nós temos a formação dos passistas, há um dirigente do trabalho, a pessoa toma o passe e no final do trabalho a gente faz a prece, tá? E quando for só reunião de vibrações, formação da mesa com dirigente, médiuns e doadores de fluidos. Quando eu trabalho com vibração, eu preciso ter gente produzindo fluidos, tá? Formação da mesa com dirigentes, médiuns e doadores de fluidos, elementos de sustentação. Não haverá público presente. Estudo doutrinário preparatório para o trabalho do grupo, então faz um estudo. Vibrações à distância em favor dos enfermos, precedida e encerrada por prece. Qual é a diferença dessa vibração? O público não vem até o local, nós só trabalhamos à distância, tá? Por que é importante o estudo doutrinário e preparatório? Porque nós precisamos de uma leitura que concentre todo mundo na mesma ideia. Então, às vezes a gente chega com as ideias lá de fora, o estudo vai direcionando a gente para todo mundo falar a mesma coisa, pensamento no mesmo local, tá? Alguma dúvida até aqui? Não? Fluidificação da água na casa espírita. A água fluidificada é a denominação que se dá à água que recebeu ação magnética de encarnado ou desencarnado. Para nós magnetizarmos uma água, nós podemos transferir as energias nossas
para a água. Então, o encarnado que tem essa condição transfere a energia para a água. Mas também há casos em que a água, você coloca a água lá e a equipe espiritual, ela mesma fluidifica a água. Então, há os dois tipos. Pode ter alguém magnetizando a água ou a equipe espiritual magnetiza a água, tá? Adquirindo propriedades especiais para beneficiar a quem a utilize. Para fluidificar a água, basta colocá-la em vasilhame, orar rogando a ação dos bons espíritos sobre ela, emitir suas próprias vibrações, impondo ou não as mãos acima delas. Então, qualquer um pode fluidificar a água? Qualquer um. De que forma? Nós vamos estender as mãos sobre ela, ou só o pensamento, eu não preciso colocar as mãos sobre ela, não é dentro dela, porque tem lugares que coloca dentro da água, né? Tem. É sobre ela, ou nem precisa, porque por pensamento a gente consegue, tá? E eles vão pedir assistência dos bons amigos e bom pensamento, e vão imaginando a água sendo envolvida ali, e ela vai sendo envolvida das energias. Tem água que tem alteração de gosto, tem água que muda um pouco a tonalidade de cor, tem água que não faz nada, tem água que ela enche de bolinha, né? Tem um lugar que eu vou às vezes fazer palestra, e aí quando eu evito até tomar água, porque no final da garrafa, a garrafa parece que é uma água com gás, assim, tanta bolha que tem. Então aí eu trago ela embora dentro e tomo lá, mas é uma coisa impressionante, né? Observação. O vasilhame poderá estar tampado ou não. Quando tampado, os espíritos apenas modificam o processo de fluidificação. A gente acha que precisa estar aberto a garrafinha para que os fluidos caiam. Se tiver aberto, os fluidos vão cair, mas se não tiver, eles vão trabalhar os fluidos que estão lá dentro e o efeito é o mesmo. Então a gente recomenda que não, porque às vezes a pessoa abre e deixa aberto, pode cair alguma coisa, né? Tá? Fluidificada para uso de muitos, terá ação geral, reconfortadora e tonificante. Fluidificada para determinada pessoa, só por ela deve ser usada, pois adquire propriedades especiais nem sempre aplicáveis a outros. Então nós temos dois tipos de água fluidificada. Às vezes vai fazer um evangelho no lar, coloca uma água lá. Aquela água é para a família toda, qualquer um pode tomar. Vai dar uma energia a mais, vai revitalizar, é o mesmo efeito para todo mundo. E há águas que nós direcionamos para casos específicos. Então, olha, isso aqui é para você. Então, a equipe espiritual fluidificou essa água para você. Então, não divide com ninguém, vai repondo e é para você, é um tratamento. Tem esses dois tipos também, tá? Sendo como um remédio, não devemos abusar de sua utilização, nem empregá-la indiscriminada ou automaticamente. As pessoas que procuram o centro espírita geralmente não precisam tomar água fluidificada, pois nele recebem suficientes assistências fluídicas pelo passe, pelas vibrações ou simplesmente por usufruírem do seu ambiente espiritual. Muitas vezes é aquela história, né? A gente acha que precisa tomar passe toda vez, mas só o ambiente do centro já serve para isso, né? Para nos harmonizar energeticamente. E na água fluidificada, a mesma coisa. Tem um copinho com água, todo mundo quer beber a água, né? Às vezes não tem nada, não vai fazer efeito nenhum a mais, mas a pessoa quer beber a água, né? Então assim, a fluidificação da água na casa espírita não deve ser uma prática usual e rotineira, nem se destinar a todos de modo geral. Se for feita dessa maneira, poderá ocasionar muitos inconvenientes, tais como criar nos assistidos uma dependência por esse recurso fluídico. Ao verem a água sendo fluidificada ou distribuída, os frequentadores querem recebê-las, mesmo os que dela não necessitam, e começam a trazer grandes números de vasilhames para a fluidificação. O trabalho para manter a higiene dos copos de vidro ou o gasto com copinhos plásticos se a água for distribuída pelo centro.
Muita movimentação e gasto de tempo dos colaboradores e assistidos nessa atividade desnecessária. Fazer supor que se esteja ministrando beberagem, podendo alguns atribuírem indevidamente a água fluidificada que receberam no centro, a indisposição que eventualmente venham a experimentar posteriormente em virtude de outras causas suas e particulares. A pessoa pode passar mal e depois vai falar, é aquela água que eu tomei no centro, que me deram isso, aquilo, e por isso estou passando mal. Quando nós chegamos no Luz, existia a água fluidificada. E a água fluidificada nós tentamos tirar de uma vez, em um momento, não deu certo, nós voltamos, depois tentamos tirar de novo, aí não deu certo, voltamos. Até que nós falamos, não dá mais, veio o Covid, nós tiramos, falei, bom, agora o Covid ajudou. Aí de uma hora para outra, chego no domingo, aí teve uma pessoa com boa intenção, falou, eu acho que podia ter voltado com água, coloquei tudo água de novo, falei, meu Deus. Então aí nós, devagarzinho, nós tiramos de vez e aí nós entendemos que nem todo mundo precisa de água fluidificada. Aqueles casos mais especiais, no atendimento fraterno, que a gente conhece, o que está sabendo, a gente direciona uma água fluidificada, mas não para todo mundo, né? Porque aí fica lá, os copinhos abertos, põe a mão daqui, mão de lá, uma falta de higiene danada, né? Então, é mais prejudicial do que ajuda, né? É muito engraçado que o pessoal fica nesse hábito mesmo. E punha garrafinha, as pessoas traziam garrafinha, abria a tampinha, colocava lá do lado. Eles só davam água fluidificada para quem estava no tratamento. É. E aí era depois da palestra, que entrava a primeira turma do tratamento e depois a turma normal. O pessoal que entrava depois que só estava na palestra normal falava, você não tem copinho? Aí tinha gente que levava. Porque lá só dá um tratamento, né? Era só um tratamento. Aí levava também, tomava passe e levava a garrafinha e abria a garrafinha para tomar passe com a garrafinha aberta. Senta na cadeira, abre a tampinha, né? E senta lá a garrafinha. É que a gente vai criando alguns costumes e aí no fim da história vira crença, né? Mais do que... Né? Quando aos que necessitem de água, não fazendo a frutificação da água na casa espírita, evitaremos de pronto todos esses inconvenientes. Quanto aos que necessitem da água fluidificada, os muitos enfermos ou os desgastados por ação de obsessores, nós podemos. Então vamos, antes de falar aqui assim, aonde a água fluidificada tem importância? Num tratamento espiritual, porque sai do tratamento e a água leva as propriedades necessárias para a continuidade do tratamento. Um tratamento espiritual, ou numa cirurgia espiritual, você precisa manter teu pensamento tranquilo, você precisa manter as vibrações do organismo estabilizadas. Por isso que eles dizem, olha, sem abuso, sem movimento, sem grandes emoções, que as vibrações têm que estar alinhadinhas. A água fluidificada, com as propriedades do que a gente precisa, ela vai ajudar a tranquilizar, a estar tudo certinho. Esse é um caso. Outro caso especial, as pessoas chegam num processo obsessivo muito profundo. A gente aplica passe, ela acabou de tomar o passe, ela já perdeu o passe. Ela não consegue absorver, porque ela está nesse processo obsessivo. Vai levar tempo para ela tirar essas cascas e ela voltar a receber de novo os fluidos. Aí a água fluidificada entra como um mecanismo importante, porque é de dentro para fora. Então, ao ingerir a água fluidificada, as vibrações vão de dentro para fora, auxiliando ela. Então, cada caso tem um caso. Tá? Para os casos graves, procedem a fluidificação fora da vista do público, na sala de passe ou na sala de reunião mediúnica. E depois, ao final dos atendimentos, entregar discretamente o vasilhame ao assistido ou ao seu responsável. Nos demais casos, orientar que ao vir para o centro, deixe em sua casa um vasilhame com água a ser fluidificada e no momento em que aqui se fizer as vibrações, mentalize o vasilhame, rogando a Deus a fluidificação da água.
Se não puder vir ao centro, onde estiver, em seu lar, no hospital e entre outros, coloque a água num copo e rogue com fervor a Deus para que ela seja fluidificada em seu benefício. Então, quantas vezes alguém liga, pede para a gente ajuda, para aplicar um passe, a pessoa não pode vir, a gente pede, olha, põe um copo com água do lado, aí nós vamos fazendo uma prece, uma vibração daqui, depois a pessoa bebe isso, né? Tá? Observação. Não tendo assistido condições para fazer isso por si mesmo, um familiar ou amigo poderá fazê-lo em seu favor. Na visitação aos enfermos, a fluidificação da água poderá ser feita quando necessário, sem acarretar os inconvenientes apontados para essa prática na casa espírita.